Você já passou pela situação de estar andando na rua e se lembrar que você está sem seu documento e aí você ter medo de ser parado por alguma razão e você não conseguir comprovar quem é você? Você já entrou numa loja e percebeu que as pessoas estavam te olhando meio de forma estranha e isso foi te constrangendo até o ponto de você sair da loja um pouco envergonhado com a situação e você não fez absolutamente nada? Se você respondeu não para essas duas perguntas, esse podcast é para você. Bom, esse episódio a gente resolveu fazer, né, pelo dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. E aí a gente trouxe uma convidada, né, que é minha parceira, nossa parceira do Moça, se toca também, né, e que traz muitas questões para esse lugar que é tão importante, que é o lugar do racismo, dessa estrutura e de como isso atravessa. Então, hoje a gente vai estar com a Karen, que ela é psicóloga maravilhosa, e ela vai falar um pouco, não desse olhar da psicologia, mas do olhar dela como ela mesma. Então, é com você. Hoje talvez não seja tão engraçado e divertido, mas esse podcast é seu. Não pode vender. Não pode vender, é seu de presente. Muito obrigada, só vocês duas, né, para me fazer parte de tudo isso, parceiras já do Moça, né, da nossa história. E é uma data que é bacana a gente falar assim, não no sentido do vitimismo, da sofrência, mas entender por que existe e por que se coloca, né? Então, quando a gente fala, é Dia da Consciência Negra, aí tem gente que fala, é paciência negra, ou, isso ainda existe, por que ainda se fala disso ou dessa forma? A gente tem que pensar que essas discussões são muito recentes. Então, não dá nem para falar assim, nossa, de novo. Não, ela está aí, ela acontece todos os dias, são situações rotineiras e cotidianas. Então, eu entendo o 20 de novembro é uma data que vem como celebração de um herói, né, que foi Zumbi dos Palmares, do dia da morte dele, mas eu entendo isso realmente como um dia de celebrar a luta, a resistência por poder coexistir, por poder ser parte, pela equidade, para você ter espaço, né? Então, assim, entender o porquê que o negro foi colocado nesse lugar de inferior. Da onde que veio essa história? É biológico? Não. Muda o quê? Quando a gente fala alguma questão assim, por exemplo, mas você é diferente de mim. Eu posso falar a mesma coisa, né? Uhum. Então, somos pessoas diferentes e coexistimos no mesmo ambiente, somos plurais, somos diversas, né? Então, eu vejo que é uma data importante para a gente estar conversando, entendendo os porquês e celebrando, assim, a história, a resistência e a busca por espaço. Exatamente. E eu acho que é importante, né, já que você fala, né, dessa questão histórica, né, contextualizando, que a gente vive num país que foi colonizado. E a colonização europeia, ela traz, né, junto de si a questão da escravidão. E escravizar o africano coloca esse africano dentro de uma seara de trabalho forçado, de trabalho braçal, né? E aí, quando a gente faz essa conta, porque historicamente a gente fala de milhares de anos, e de repente falar sobre a branquitude, a colonização, o quanto a gente precisa decolonizar o pensamento, que é o quê? Tirar essa raiz tão profunda histórica para a gente conseguir enxergar para além dela, porque é difícil. Eu costumo dizer para os meus alunos que até os olhos dele foram um resultado de uma estrutura colonial e cultural. Porque até o teu olho, até aquilo que você entende como belo, foi aprendido. Porque muitas vezes eles falam, não, mas eu não acho isso bonito. Não é sobre você. Porque a beleza dos olhos, para nós, ela também foi colonizada. Ensinada, então, a gente precisa decolonizar o nosso pensamento e perceber que as pessoas, né, as pessoas negras, elas continuam não fazendo parte de vários lugares onde nós estamos, né?
Sim, quando você fala da questão histórica, a gente tem que... Eu vejo muito pelo lado de que, assim, acontece... o que a gente fala assim, é raro, mas acontece com frequência, né? Acontece com frequência. De repente, você está num lugar, eu sempre falo sobre isso. Olha a sua volta nos lugares que você frequenta, principalmente assim, um restaurante, um teatro, alguma questão... Um clube. Algum lugar mais assim que você... olha a sua volta, quem são essas pessoas que ocupam aquele lugar? Essas pessoas, a gente tem uma miscigenação gigante no país, né? E essas pessoas, elas estão ali inseridas nesse local em que situações, em que contexto? Geralmente, elas estão no local de servir. Sempre numa posição ali inferior, nesse sentido de cargo, economicamente, né? E não, de repente, participando. Por exemplo, eu estava na confraternização de uma empresa que eu trabalhava, e aí a minha filha falou assim, nossa, mãe, olha a sua volta. Aí a Júlia se incomodou com essa questão. Então, pessoas negras e pretas estavam no lugar servindo, trabalhando. E não entre os gerentes, os cargos de liderança da empresa. Por que isso? Porque aí fala assim, porque o negro não quer ou não se esforça. Então, não é uma questão assim, é uma questão histórica. Que aí a gente vai entender que quando teve a professora de história, né? O que eu vou falar para a professora de história? Mas, enfim... a respeito da escravidão, foram quase 400 anos? Se a gente pensar, né, na ocupação do Brasil até a abolição, que é registrada oficial e que foi, durante muito tempo, tida como esse evento, foram 388 anos. Só que as consequências dessa abolição, né, os resultados dela... eles ecoam até hoje, porque a partir do momento que o escravizado foi liberto, ele não teve nenhum projeto de inserção social. Então, eu costumo dizer que as pessoas, quando essa carta foi assinada por uma questão de que estava insustentável manter a escravidão no Brasil, sendo que todos os outros países já tinham passado pela abolição, existia uma pressão de fora para dentro. Havia esse pessoal que não foi bondade, né? Não foi de... Nossa. Ai, como ela era inclusive, fofa. Princesa Aquela Isabel, mocinha. né? A gente até tem vários quadros hoje em dia falando minha rainha, minha princesa Dandara, que era a mulher do zumbi, né? Sim. E não a Isabel, ela só assinou um papel porque estava insustentável. E aí, o que vem depois... eu acho que ainda é mais desesperador ainda, por tudo que vai rolar. Onde eles vão morar? Quem vai contratar essas pessoas? Porque é a mesma época que eles vão começar a trazer os imigrantes para branquear a população. Mas por conta disso que tem essa questão das terras. Então, quando a gente fala, os negros de não ter condições, a gente pensa ali nos ancestrais, nos nossos bisavós, tataravós, que vieram por um convite, ganhando a terra para ali construir a sua família e branquear a população, porque realmente estava, né, por conta da miscigenação, enfim. Quando a gente pensa isso, esses negros que estavam na rua foram fazer o quê? E aí, qual era o olhar, no contexto da época política, para essas pessoas? Eles são de menos-valia, eles não têm cognição, inteligência para estar fazendo nada. São pessoas ali perdidas na rua. Então, essas pessoas foram crescendo aonde? Foram se formando, fazendo suas casas nas favelas, nas periferias, e assim aumentou muito esse número. E aí, como foi passando isso das gerações, e é tão recente, porque foi até ontem, até anteontem, né, que essas coisas foram acontecendo, a gente vê agora essa questão de, quando a gente conversa com senhoras idosas, elas ainda têm esse olhar de estar sempre nesse lugar e elas se entendem ali, nesse lugar ainda. Então, a gente traz, o Dia da Consciência Negra é fundamental e é muito importante para a gente estar entendendo esse lugar dessa pessoa. Por que eu sou menos? Não, porque eu tive menos oportunidade. Sim.
porque eu vim de uma família mais simples ali nessa questão, que não teve o trabalho e o estudo dessa mesma forma, que ralou pra caramba para trabalhar, para se sustentar. Então, o importante... Subempregos, né? Normalmente, subempregos. Sim, e era isso que era necessário. Então, a data hoje, o que a gente discute, celebra e toca sempre na pauta, é de conquistar o espaço da diversidade, das pessoas, dos negros se entenderem enquanto negro, enquanto buscar sua oportunidade. Não é um vitimismo, isso é uma questão bacana de se falar. E colocar para o branco, que quando acontece, e a gente fala branco enquanto branquitude, enquanto raça, que às vezes quando a gente fala essas coisas, causam desconforto. Ai, de novo esse assunto? Ai, mas ainda existe isso? Mas existe sim a todo dia e a gente só vai conseguir alguma mudança se a gente conversar sobre isso, se tiver um debate sobre isso. E prestar atenção, né, Karen? Porque muita gente usa justamente essa desculpa para justificar o lance de não olhar no seu entorno. E ainda, para justificar, mas eu não olho no meu entorno porque eu não sou racista. Eu não presto atenção. Não, então você preste. Porque isso não vai te tornar racista. Isso vai te tornar uma pessoa... Mais ou menos, né? Porque, na verdade, racistas somos todos. Né? E o que acontece? Você dizer que você não te isenta de prestar atenção. E prestar atenção é fundamental para conseguir observar que elas estão ocupando os mesmos lugares que eu, são meus pares no trabalho ou estão em condições inferiores? Quando eu estou nesse estabelecimento, tem, não tem e tal, e aí você percebe que não estão, né? Que eles não estão. Quando vocês estavam aí falando essa parte toda histórica e esse pós-abolição, eu fiquei pensando, né, como professora que somos, eu fiquei pensando na questão das cotas, né? Então, a gente ouve, assim, as muita pessoas gente acharem contra. Um absurdo. Por que cotas, se somos todos iguais, se, né, temos as mesmas condições cognitivas? Chamando a cota de racismo, né? A cota, por que separar? Mas eu vejo assim, por exemplo, logo após a abolição, para que, depois de muitos anos, né, obviamente, mas que se pudesse, para um preto frequentar a escola, ele tinha que ter documento. Ele tinha que ter, por exemplo, uma certidão de nascimento. E onde estavam esses documentos? Então, existe um buraco aí. Né? E por que a cota existe? A cota existe como uma maneira de tentar, né? Não que isso seja possível, mas de tentar fazer uma reparação de todos esses anos. Quando você pensa em escolas privadas e escolas privadas e públicas, você vê a diferença. Então, hoje, por exemplo, eu trabalho numa escola privada. Não dá o tanto de alunos pretos que eu tenho. Nem eu. Em toda a escola. Um período que eu trabalhei no município, era a maioria preta. Então, assim, não dá para você olhar para essas coisas e achar que a cota imagina, tá tirando a oportunidade dos outros. Porque é uma maneira de você tentar democratizar um pouco esse ensino superior. Porque existe um abismo aí. Não dá pra gente não olhar para isso. Por isso que você falou da questão da reparação histórica, Sim. né? Inclusive, muitas instituições, muitos cursos têm uma cota ali reservada. E, por outro lado, a gente vê uma parcela aí de pessoas da branquitude que se aproveitam dessa cota para tentar entrar, né? Também é uma questão, mas, enfim, não é sobre isso no momento. A questão da cota é por conta da gente não ter tido, de repente, essa oportunidade, quando a gente fala que já vem ali dos ancestrais, de se desenvolver de uma forma diferente, está buscando ali, e o negro está buscando ali as questões básicas de sobrevivência. Sim. Então, de repente, até familiar, história mesmo, que a gente fala, como foi a sua família enquanto buscar emprego, enquanto buscar oportunidade, enquanto construir ali a história da família, né? Então, vamos estudar, você precisa se formar, eu vou ser médico, aí tem um terreno, tem um desenvolvimento.
E o pobre precisaria, o negro precisaria o quê? Das questões básicas de sobrevivência. Então, não tinha como pensar nessa questão. Eu vejo pela minha família que eu fui a primeira a fazer faculdade ali das primas e tudo, e essa questão, por uma vontade minha, um desejo meu. Não era uma questão que era uma exigência da família, não era incentivo. Não, mas por conta, e não é por não entender disso, é por não ver como uma questão possível. Ainda mais numa universidade pública. Então, a cota que não tinha na minha época... É isso que eu ia falar, né? Não né? tinha. Não tinha na minha época. E não tinha também Enem. Não, era só vai, faz vestibular mesmo, e é isso aí. Então, quando eu fui fazer a prova, eu vi lá os pais que iam com... os adolescentes que iam com os pais, eu vi as pessoas esperando lá com a família, e eu peguei ônibus, metrô, fui lá fazer a prova... E até pensando quase assim, desistiu. nossa, quase desisti, quase fui passear no shopping e deixa para lá isso, mas falei, não, vamos lá ver como que vai ser essa questão. Mas, por conta de, já que eu estou aqui e tive essa oportunidade, deixa eu entender como funciona. E isso é muito bacana da gente colocar, porque é em busca, né, do que você quer. As cotas, hoje em dia, servem para quem está ali ralando, que está estudando, trabalhando... e dando Sim. conta de tudo, que não vai pagar cursinho, que não tem essa condição, não tem esse incentivo, de conseguir ali também uma oportunidade de se desenvolver, né? A gente ainda vê, estudando dados, o número de pessoas negras que são menores em cargos de liderança, a questão salarial é menor, a questão de conseguir oportunidade de emprego. Eu que trabalhei muito tempo em recrutamento e seleção, e eu vejo que a análise é muito também pela aparência, né? Você tem que ter... Antigamente tinha isso também, quando tinha os anúncios de vaga de emprego. Boa aparência. Boa aparência. Sim, não pode mais. A gente até não pode mais, porque tinham algumas exigências, inclusive em algumas empresas, principalmente para as mulheres. Unhas feitas, cabelos retocados, maquiagem... Isso era parte dos protocolos que as pessoas tinham que seguir. Então, a questão da boa aparência. Então, uma pessoa negra, de pele retinta, uma pessoa preta, imagina as oportunidades dela de emprego. Se a gente está falando enquanto um todo de negro, porque agora tem a questão... Agora não, já tinha anteriormente a autodeclaração, mas agora de uma maneira mais incisiva, né? Então, quando a gente faz na empresa contratação, por conta do e-social, a gente precisa colocar, e essa pessoa precisa se autodenominar, né? Preta, parda, amarela, branca. Então, a questão de colocar dessa forma, quando eu vejo as pessoas preenchendo, a gente vai vendo como ainda é difícil se reconhecer e se entender. Eu vejo pessoas que são pretas, que se colocam como pardas. Eu vejo pessoas que são pardas, que se colocam como branca. Então, essa autoidentificação também passa por toda essa cultura histórica, também passa em como eu me coloco ali. É igual quando você vê uma pessoa negra, de pele negra, um preto, uma pele retinta, e a pessoa fala assim, então, aquele senhor moreno está te esperando. Uhum. Como chamar se o fosse... preto de moreno é como um... se né? fosse ofensivo. Eu tô te protegendo, porque senão eu estaria te xingando, e não é xingamento, é a cor dessa pessoa. Não é. Então, a questão da autodeclaração é bacana, serve para o IBGE por conta de formular políticas públicas, né, para estar entendendo ali como é essa população. Tem a questão também que a gente vai falar da questão da anestesia. Isso é muito importante. Né? Assim, eu me lembrei de duas coisas que eu acho que são muito relevantes, que é a primeira, historicamente, né, vocês estavam falando da abolição e tal, a gente tinha uma pseudociência no século passado, quando começa essa imigração e tal, mais fortemente, porque tinha como intuito mesmo branquear a população, e dentro dessa pseudociência, alguns médicos, alguns estudiosos que usavam como fundamento que a miscigenação
ela acabava corrompendo as pessoas que nasciam fruto dessa miscigenação. Então, eles tinham estudos que comprovavam que as pessoas pretas elas tinham mais tendência à insanidade e ao banditismo, né? Então eles tentavam comprovar isso biologicamente, né? Mas é claro que era uma pseudociência. E aí eles falavam muito de 3 gerações. É preciso de 3 gerações para você conseguir branquear alguém e apagar a negritude daquela pessoa. Então a gente está na sala de aula. Isso em qualquer escola. A gente bate muito no peito, tipo assim, eu sou italiana, por isso que eu falo alto. Eu sou portuguesa. Porque meu avô era espanhol. E os pretos da sua família? Eles são metade da população do teu país, eles são os fundadores desse país. Eles estão aí. Mas a sua descendência é italiana. Europeia. Né? É europeia. Não é indígena, né? De repente minha avó foi laçada, porque as pessoas laçavam as indígenas, e eu não sei, porque eu sou branca. E houve um apagamento disso. E aí eu acho que a gente transfere tudo isso, porque, gente, faz 136 anos que aconteceu a abolição. Isso para a história é nada. Né? É nada. Tipo, o meu tataravô já estava aí na pista e tinha escravidão ainda. Mas você conheceu ele? Não. E aí, o que acontece? Né? A gente ainda vê algumas práticas que vão permear alguns sistemas, como, por exemplo, na saúde. Eu fiz um curso uma vez com uma médica, então essa informação é baseada, ela era uma médica de Presidente Prudente, ela era ginecologista e obstetra, então ela fazia muitos partos, e ela falou que quando chegava uma mulher negra em trabalho de parto, até a dosagem da anestesia que ela tomava, talvez isso hoje tenha mudado, mas eu estou falando de uma informação que eu recebi de uma médica em quem eu confio, há 5 anos. E que as doses de anestesia eram menores em mulheres pretas porque elas eram mais resistentes à dor. Isso também é social. Não vem dessa questão de que a mulher aguenta o trabalho. Até quando a gente fala do feminismo negro, que a questão era diferente. Então, as mulheres batalhavam ali pelos seus direitos, enquanto as mulheres brancas batalhavam ali, lutavam pela oportunidade de trabalho e de poder viver. E as negras estavam nas casas cuidando dos filhos delas, cuidando da casa delas. Então, elas não eram vistas também como mulher, né? Nesse conceito. Cuidando dos filhos da branca para ela poder ir trabalhar, né? Sim. Exato. Então, não fazia parte. E aí, essa questão da autodeclaração que eu estava falando, é bacana para a gente estar vendo tanto esse olhar da pessoa para ela mesma. Quando a gente vai falar de políticas públicas, então os negros vão ser a soma dos pretos e pardos, né? Por conta da miscigenação, a mistura é muito grande, né? Então a gente vai falar da Vanessa da Mata, que se auto-intitula negra, e aí a gente vai falar da Rihanna, que tem uma pele clara, do olho claro, né? Mais clara. E aí tem a Viola Davis, tem a Djamila Ribeiro. Então, são pessoas que a gente não coloca coloca na mesma questão do negro, mas pensando em políticas públicas, pensando em questões sociais, tem uma separação ali para a gente enxergar essa população. Quem são essas pessoas? Como elas se auto-intitulam? E é mais recente agora o negro se posicionar mais. E aí, por conta desse maior posicionamento do negro, eu vejo que o racismo ficou mais evidente. Porque, de repente, algumas pessoas que tinham isso meio velado, uma ou outra atitude, nossa, nem percebi, nossa, eu até tenho um amigo negro, nossa, de repente está incomodado. Sim. A coisa do falar, né? Tipo, algumas falas que antes passavam despercebidas, como... você é uma pessoa preta, mas você tem traços finos, então você nem parece. Ou, você nem é tão preta assim. Né? A coisa do... A gente estava falando, né, da Thaís Araújo, falando do filho, que ela é uma pessoa socialmente, economicamente, né, no topo. Ela é famosa, todo mundo vai saber quem ela é. Mas os filhos dela, né, ela tem que ensinar, não ande de gorro.
Porque nem que você esteja com frio se você estiver sozinho. Porque você pode ser parado pela polícia, né? E quando a gente fez essas perguntas no começo, é porque essa não é uma questão para mim. Ninguém vai olhar para mim achando que eu tô pegando alguma coisa no supermercado. Diferente de um menino. Eu acho que a branquitude... E que eu acho que é uma questão, assim, muito sensível ainda às pessoas, né? Mas eu entendo a branquitude como você nasce e aí você já vem com um bônus, né? Uma mochila da Dora Aventureira. Porque, assim, algumas coisas não vão acontecer comigo e que pode acontecer com você. E eu acho que isso é uma maneira de você entender como a nossa sociedade funciona. Mas muitas pessoas preferem fingir que isso não existe, esse privilégio branco. E ele existe, né? Ele existe. Eu falo por mim, que dirigi sei lá quantos anos sem habilitação, porque a minha carta, eu tinha entregue a minha carta. Eu nunca fui parada. Nunca fui parada. Já passei dentro da Blitz e nunca fui parada. Será que se eu fosse preta? Uma pessoa negra, dela sair na rua à noite com um carro, melhorzinho ela é parada pela polícia. Isso são dados. É porque é estrutural. As pessoas não param para pensar nessas coisas que acontecem todos os dias. O que você está falando de quando você nasceu e você estava na escola, não é uma coisa que você para prestar atenção. Nossa, que cor eu sou, o que precisa acontecer comigo? Para eu estar vivendo nesse país, convivendo com as pessoas, conquistando o meu espaço. Não, você está ali, você vai para onde você quer, você entra numa loja... mais conceituada, de short, chinelo e um coque no cabelo, você vai ser atendida. Sim. Uma mulher negra que entrar numa loja, eu sei porque eu já passei por isso. E para você ser atendida, você tem que chamar 3 vezes a pessoa para ela ver que sim, eu tenho condições de comprar na loja. Sim. Então, é uma questão que a pessoa não para prestar atenção nisso. A gente vê muitas mulheres agora com as redes sociais, e tem um monte de podcast bacana, um monte de Insta bacana falando sobre isso, e a gente vê muitas mulheres negras falando assim, quando eu me descobri negra, quando eu me reconheci, como eu entendi que eu precisava batalhar por esse espaço. Então, quando eu tinha lá 8 anos, eu estou falando de 40 anos atrás... que aí na escola os meninos falavam do cabelo na saída da escola, juntava aquela rodinha desnecessária, para que isso? Meninos, né, aos 8, 10, enfim, na época, há 40 anos atrás, para falar da boca, do cabelo, do corpo, tinha musiquinhas, tinha um monte de coisas assim, nessa idade. Aos 11 anos, porque a escola era do 1º ao 8º ano na mesma escola, aos 11, era o mesmo menino que nas festinhas queria dar o beijinho, só que escondido. Os amigos não podiam saber. E isso, São Paulo, 40 anos atrás. Assis, atualmente, eu converso com meninas, eu vejo questões, eu vejo colegas amigas da minha filha que passam pela mesma situação. Até hoje. São homens que ficam com essa mulher negra após o rolê, depois marca ali, esquematiza um rolê após e não durante, não sai com essa mulher negra no evento. Além da hipersexualização também desses corpos, né? Porque as mulheres negras, elas são mais... essa fala, né? De que elas têm mais fogo. Inclusive, também tem estudos sobre isso. Tem até uma imagem horrorosa que era analisada, assim, que é uma pessoa que ela tinha uma volúpia tão grande sexual que ela se envolvia com gorilas. E aí tem uma mulher com um macaco no colo. Tipo assim, ela teve um filho de um gorila. Porque ela tem tanta volúpia sexual que ela, né? Então, é uma maluquice. Pra ver a gravidade do absurdo, né? E essa... Porque até agora a gente falou de uma maneira geral, mas eu acho que quando você fala da mulher preta, vem outras questões, né?
a hipersexualização, as questões de estética, né? Maquiagem para mulher preta, produtos para o cabelo da mulher preta. Isso é muito recente, né? Isso é muito recente. Isso foi ontem. Que eu sempre brinco com a Júlia, com a minha filha, porque até a minha adolescência, essa gama toda de maquiagem, de cores de base, não existia. Tinha ali vários tons para uma pele mais clara, até morena, alguma coisa assim, e depois tinha um tom muito escuro, de um tom marrom, mas assim, um tom avermelhado no fundo, que não condizia com as peles. E aí a gente fazia misturinha. Uma pior Aquela que a outra. tragédia. Horror. Não dava, não tinha. Creme de cabelo eram muito poucos. Então, até a indústria foi entendendo esse mercado, né? Como demorou para entender, né? Demorou. Mas vamos investir e cresce muito. Por quê? Por conta de ser a maioria da população. Além de mulheres que não sabiam como eram seus cabelos, né? Tipo, hoje em dia você vê uma quantidade de meninas até de cabelo cacheado, assim, os cabelos cacheados eram todos esticados, mesmo das meninas brancas. Sim. Né? Hoje você vê, assim, cabelos enrolados e as mulheres deixando seus cabelos, né, naturais e passando por aquela transição. Algumas vão postando, né? Tipo, é muito legal ver crescendo e tal, passando até ela conseguir chegar naquele ponto. Aí tem uns cabeleireiros que postam, né? Ele cortando pra tirar o liso e aí ele vai arrumar o cabelo dela. Aí a hora que ele tira, que ela tá pronta, ele vira ela pro espelho e a cara dela, tipo, eu nunca tinha me visto. Imagina esse processo de transição, de passar pela dificuldade de não ser parte do padrão. E aí você, de repente, que passou ali a época de mães e avós, sempre foi de alisar o cabelo para se encaixar. No padrão, nunca. Mas para parecer mais arrumada, né? Porque é cabelo ruim. E não, essa coisa que você falou no começo, né? Do nosso olhar, o que é bonito? É o cabelo liso? E não, né? Então essa questão da transição é muito recente. É lindo de ver, mas é muito difícil de passar por ela. Nossa Senhora. Porque você não se encaixa já no padrão, e aí você lida com duas texturas de cabelo, e aí então, de repente, você que estava ali tentando estar no padrão, corta esse cabelo muito curto, vai lidar com ele. Eu mesma fui passar pela transição tem 10 anos. Até 30 e tantos anos eu não sabia como era o meu cabelo. E aí, acompanhando toda essa questão de, vamos debater as questões, vamos refletir, vamos entender, vamos se conhecer, se reconhecer enquanto mulher negra. Então, vamos lá. E quando eu fui cortar o meu cabelo, eu ouvi de muitas pessoas próximas, nossa, o seu trabalho. E agora? Por conta dessa imagem. E não, vamos lá. Então, assim, meu cabelo, eu mudo ele a cada 3 meses. O cabelo é uma questão estética, é uma questão de autoestima, é uma questão também de resistência. Isso é muito legal das mulheres que têm o cabelo muito crespo e se colocam lá black power, é meu cabelo mesmo, é diferente do seu. Padrão de beleza é uma questão pessoal de cada um. Então, colocar isso para reflexão eu acho muito bacana. Quando a Rô falou uma vez, né? O padrão é europeu de beleza. Então, eu acho que o momento com esses debates a respeito da consciência negra, e a gente fala tanto agora de letramento, tem tanto curso de letramento racial, mas para entender essa diversidade, é diferente. Você gosta do seu assim, o seu é assim, o meu é diferente, ok. Né? É um cabelo crespo e ok, é diferente do seu, apenas isso. E eu mudo tanto o meu cabelo que aí na empresa mudou a logo, né? E aí foi não fazer crachá novo. E aí a moça que faz o crachá falou assim, Karen, você quer atualizar sua foto? Eu falei, não adianta. Eu nunca vou ter a cara da minha foto no crachá. Não dá. A cada 3 meses eu vou colocar o mega hair, eu vou deixar o meu cabelo natural, eu mudo. E é isso, eu gosto. Então é isso. Se reconhecer e ir em busca de espaço. E em busca do desconforto, sim, encarar esse desconforto. Não ficar desconfortável para alguém ficar confortável. De forma nenhuma. Isso eu acho massa. É o do não se encolher para caber. Então, ter postura, ter o posicionamento
para falar a respeito do que está acontecendo, né? Então, essa questão é assim, a gente vai conversar por que isso te incomoda e o que tem de diferente nisso. Somos pessoas diversas, vivemos no mesmo lugar, então a gente precisa coexistir, né? Então, eu acho que a busca é por isso. E parem de passar vergonha e falar que tem que ser o dia da consciência humana. Por favor, para. Ó, né? Porque para ser da consciência humana, a gente tinha que voltar no tempo, escravizar todo mundo e começar tudo de novo. E outra coisa que também navio não branqueiro. dá... Navio branqueiro. Por e outra favor. Coisa, né? Racismo reverso não existe. Pelo amor. Por favor. Porque é isso, você teria que ser escravizado. Se você tiver afim, depois você vê aí como é que faz. Mas assim, não existe, porque não dá pra gente voltar no tempo e apagar o que já aconteceu. O que a gente vive hoje é um reflexo do que aconteceu e tá aí, né? Então, por favor, melhore, né? Melhore, vai estudar e para de passar vergonha. Né? É isso, é refletir sobre, buscar formas de fazer diferente, de ter essa diversidade das pessoas, porque assim, quando a gente fala raça negra, branquitude, não é sobre perder os seus privilégios. Sim. Ninguém quer sair, ninguém vai ceder esse seu local, mas é dividir. Sim. É juntar, é compartilhar, é fazer de uma forma diferente. E falar sobre também, né, Karen? Eu acho que muito se diz dessa história de lugar de fala. Mas você não é preta, então você não tem lugar de fala. Realmente, eu jamais vou sentir o que você sente, né? Porque não tem como a gente fazer isso. Mas eu admitir os meus privilégios e eu entender, né? Não é ser boazinha ou não, mas eu entender que isso existe. E que a gente precisa buscar essa equidade, eu acho que já é um grande passo para a gente começar a mudar um pouco essa história. Eu acho que o antirracismo é isso, é você entender como a sociedade funciona. Parar de achismo, parar de... mas é muito mimimi. Não é mimimi, né? Essas coisas aconteceram e a gente tem que, como você falou, tem que resistir a tudo isso. Então, eu posso, sim, falar disso. Até porque, como pessoas privilegiadas, muitas vezes a nossa voz chega primeiro. Chega mais, exato. Chega mais alta. E aí vão prestar atenção, né? E é isso. Eu acho que é um dia a se refletir. A gente tem pouca coisa para comemorar, porque a gente ainda vê as estatísticas muito triste, que a gente sabe que as mulheres continuam sofrendo mais violência do que qualquer outro grupo. Enquanto mulher preta, você ainda passa por coisas que o homem, por mais que ele também passe, o homem preto, ele não passa por ele ser um homem, né? Então, são muitas camadas e que a gente precisa ter esse olhar atento e propagar essa ideia para everybody. É isso, errado, mas acontece todos os dias. As mulheres negras vejo que estão se empoderando mais, se entendendo mais, se posicionando. E isso é um trabalho bacana, nós mulheres. E de formiga. Né? De formiga, mas seguimos. Né? E é isso. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Adorei. E vamos que vamos. A luta não para. Um beijo, tchau. Eu sou a Rô Estevão. Eu sou a Carol Tedeschi. E esse é o podcast O Bar é Delas. Um espaço pra mulherada. O Bar é Delas Podcast.